Bem, então vamos continuar na última aula. A gente tinha falado sobre soma de matrizes, né? Hoje a gente vai falar sobre algumas outras operações. A gente vai começar falando sobre a multiplicação de matrizes. Então a gente viu que na soma tinham condições para a gente poder fazer a soma de duas matrizes. Elas deveriam possuir o mesmo tamanho. Aqui a gente também vai ter algumas condições para poder fazer a multiplicação. Vão ser coisas diferentes. Então, dada duas matrizes, a A ela possui M linhas e R colunas, e a B possui R linhas e N colunas. Eu vou multiplicar a A com a B, então olha só, o número de colunas da matriz que aparece à esquerda coincide com o número de linhas da matriz à direita. Então essa é a nossa condição para a gente poder multiplicar duas matrizes. O número de colunas da matriz à esquerda deve coincidir com o número de linhas da matriz à direita. A gente chama esse cara de produto, de A com B, e para definir uma matriz a gente precisa saber quem é a linha I coluna J. A linha I coluna J desse produto vai ser uma soma. Olha só, aqui eu fixei o I na matriz A, então eu estou fixando a linha I da matriz A, eu estou fixando a linha da matriz que vai à esquerda, e estou fixando o J da matriz B, então estou fixando a coluna J da matriz à direita para descobrir o IJ. A gente vai ver aqui no exemplo e a gente vai entender melhor como que é essa soma aqui. Então a gente já percebeu que a gente vai fixar linha da matriz à esquerda, coluna da matriz à direita. Então a gente tem um exemplo aqui de três matrizes, a A, a B e a C. A gente vai tentar fazer o produto da A com a B. A gente vai primeiro ver se é possível. Se for possível, a gente vai calcular esse produto. Então, A é 1, 1, 1, 2, 1, 4. A B lembra que aqui é o menos 1, 0, 0 e 1. As duas, primeira linha não me lembro. É o 2 menos 1. 2 e 1. Então eu quero ver se é possível fazer o A vezes o B. Então eu tenho que olhar a ordem das matrizes. Qual que é a ordem da matriz A? A ordem da A ela tem duas linhas e três colunas. Qual que é a ordem da matriz B? Ela tem três linhas e duas colunas. Olha só, esses números aqui, eles coincidem. Então quer dizer que eu posso fazer o produto. E qual que vai ser a ordem da matriz? Duas linhas por duas colunas. Então se eu coloco ali embaixo ali a ordem das matrizes, eu tenho como saber se o produto é possível ou não. E ali já me fala também qual que vai ser a ordem do produto. Então vai ser uma matriz 2 por 2. Então vamos calcular primeiro quem que é a linha 1, coluna 1. Para calcular a linha 1, coluna 1, o que eu vou fazer? Eu vou fixar a linha 1 da matriz à esquerda, que aqui é a A, e vou fixar a coluna 1 da matriz à direita, que aqui é a B. Deixa eu só conferir. Aqui é menos 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar este sujeito aqui, multiplicar por esse por esse e esse por esse. Por isso que a quantidade de linhas da A tem que ser igual à quantidade de colunas da B. Justamente para ter um
para eu formar esses pares aí de produtos e vou somá-los. Então vai ficar 1 vezes 2, 1 vezes menos 1 e 1 vezes 0. Mais 1 vezes 0. Agora vou fazer a linha 1, coluna 2. Nessa matriz aqui, produto, eu vou fazer produzindo as linhas dela primeiro. Então na linha 1, coluna 2, o que eu vou ter que fazer? Vou fixar a linha 1 na matriz A, que já está fixa. Reparem que ela não vai mudar. E vou pegar a linha 2 da matriz B. Então vai ficar 1 vezes menos 1. 1 vezes 0 e 1 vezes 1. Agora eu vou fazer a linha 2, coluna 1, e depois a linha 2, coluna 2. Reparem que para fazer a linha 2, eu vou fixar a linha 2 da matriz A. Ela não vai mudar e eu vou mudando as colunas da B. Então, ó, linha 2, coluna 1. Vai ficar 2 vezes 2, mais 1 vezes menos 1, mais 4 vezes 0. E agora fazer a linha 2, coluna 2. Vai ficar 2 vezes menos 1. Vai ficar 1 vezes 0. E 4 vezes 1. Então esse cara aqui que é o produto da A com a B. Então como resultado, fazer aqui espremidinho para dar para a gente fazer tudo que eu quero aqui nesse quadro. Então vai ficar 2 menos 1 e 0. Dá 1. Próximo. Menos 1, 0 e 1. Dá 0. A linha 2, coluna 1. Dá 4 menos 1 e 0. Dá 3. E linha 2, coluna 2 vai ficar menos 2, 0 e 4. Dá 2. Então esse daqui que é o produto de A com B. Perguntas? Então eu quero que vocês verifiquem se é possível fazer o produto da B com a A. Se for possível, eu quero que vocês verifiquem quanto é o produto da B com a A. Que vocês calculem esse produto. Então o produto da B com a A é possível, né? E o resultado vai ser uma matriz. A B aqui é 3 por 2, aqui é 2 por 3. Então é possível, porque aqui eu tenho 2 e 2. O resultado vai ser uma matriz 3 por 3. Então, agora vai ser o contrário, né? Agora eu vou travar as linhas da matriz B e as colunas da matriz A. Então eu quero fazer a linha 1, coluna 1. Então eu venho aqui na linha 1, coluna 1. Então vai ficar 2 vezes 1, que dá 2, menos 1 vezes 2, que dá menos 2. Essa daqui eu vou fazer por colunas. A outra eu fui desenvolvendo por linhas, né? Agora aqui eu vou fazer por colunas para ver como é que fica. Então agora eu quero fazer a linha 2, coluna 1. Então olha só, eu vou mudar aqui a linha da B e continuo com a primeira coluna da A. Então vai ficar menos 1 vezes 1, dá menos 1, e 0 vezes 2, que dá 0. Agora eu vou fazer a linha 3, coluna 1. Então, ó, a linha aqui da B ela muda, vem para a linha 3, mais a coluna da A ela fica travadinha ali. Então vai ficar 0 vezes 1,
que dá 0, e 1 vezes 2, que dá 2. Olha só, para fazer a primeira coluna do produto, eu deixei fixado a primeira coluna da matriz à direita. Agora, para fazer a segunda coluna, eu vou fixar a segunda coluna da matriz à direita e variar todas as linhas da matriz à esquerda. Depois a gente vai ver isso daí, que quando se a gente quer fazer produto de matrizes grandes, por exemplo, se eu quero pegar uma matriz que tenha 50 linhas por 108 colunas e multiplicar para uma matriz que tenha 108 colunas por 370, linhas por 378 colunas. Mas eu só quero saber o resultado da coluna 350. Não me importa o resultado das outras colunas. Eu vou ter que fazer todas as colunas mesmo? A resposta é não. Existe um jeito de eu descobrir somente uma coluna. Que nem, por exemplo, agora. A gente vai fazer a segunda coluna e vai ficar travadinha a segunda coluna da A e eu vou variar as linhas da B. E vai dar justamente o resultado da segunda coluna. Então aqui, ó, vai ficar a linha 1, coluna 2, vai ficar 2 vezes 1, que dá 2, menos 1 vezes... Isso aqui não parece um 2, não. 2 vezes 1, que dá 2, e menos 1 vezes 1, que dá menos 1. Agora, a linha 2, coluna 1. Vai ficar menos 1 e 0 vezes 1, que dá 0. E agora a linha 3 vai ficar 0 vezes 1, que dá 0. 1 vezes 1, que dá 1. Agora eu vou fazer a coluna 3 e vou utilizar a coluna 3 da A, que a gente não tinha usado até então. Então vai ficar 2 vezes 1, que são 2. Menos 1 vezes 4, que dá menos 4. Menos 1 vezes 1, que dá menos 1. 0 vezes 4, que dá 0. E 0 vezes 1, que dá 0. 1 vezes 4 dá 4. Aqui eu não preciso fazer mais. Já sabe que é 3 por 3. Então vai ficar 2 menos 2, que dá 0. 2 menos 1, que dá 1. 2 menos 4, que dá menos 2. Menos 1 mais 0, que dá menos 1. Menos 1 mais 0, que dá menos 1. E menos 1 mais 0, que dá menos 1 também. 0 com 2 dá 2. 0 com 1 dá 1. E 0 com 4 dá 4. Então esse daqui que é o produto da B com a A. Agora a gente vai verificar se é possível a gente fazer o produto da B, da A com a C. Então a gente já sabe que a ordem dela é 2 por 3. A ordem da C é 3 por 1. Então o produto ele é possível. E a ordem da matriz resultado vai ser 2 por 1. Então vai ser uma matriz que tem duas linhas e uma única coluna. Então a C é 1, 2, 3. Então, olha só. Vamos fazer aqui um pouco mais rápido, eu vou evitar de escrever. Então vai ficar a linha 1 da A com a coluna 1 da C, que só tem uma coluna mesmo. Então vai ficar 1 vezes 1, 1 vezes 2 e 1 vezes 3. Então aqui é 1 mais 2 mais 3. Agora a linha 2, coluna 1. Vai ficar 2 vezes 1, 1 vezes 2 e 4 vezes 3. Dá 2 mais 2 mais 12. 2 mais 2 mais 12. Então isso daqui vai ficar 1 mais 2 com 3 são 6. 2 com 2 com 12 são 16. Agora a gente vai tentar a C com a A. A C com a A, olha só, a C tem ordem 3 por 1, a A tem ordem 2 por 3, e olha esses dois caras aqui e chega à conclusão que eles são diferentes. Logo, o produto aí não está definido. Então, olha só,
eu esqueci de comentar. Aqui, ó, a gente viu então, ó, a AB deu uma coisa e a BA deu outra. São iguais? A com a B é igual a B com a, o resultado? Não, então isso aí significa o quê? O produto de matrizes, ele não é comutativo. Olha só, aqui a gente tem um exemplo que a ordem importa. A ordem das matrizes é diferente, então não tinha nem chance delas serem iguais mesmo. Então aqui a gente já viu já que a ordem das matrizes é importante, porque ela não é comutativa. Agora aqui nesse exemplo está falando mais ainda. É tão importante que chega ao ponto de a A com a C existir e a C com a A nem está definido. Então tem que tomar cuidado com a ordem, porque a gente pode estar pensando em estar fazendo coisas, mas essas coisas nem definidas estão. Então a gente tem a C com a A B com a C também a gente não vai conseguir fazer, a C com a B também não. E pergunto, existem mais possibilidades de intercalar produtos aí? Existe mais algum produto que a gente pode testar? Ó, a gente fez a A com a B, a A com a C com a C com a B, a BC. Existe mais algum aí que a gente pode testar? Pode ser assim, a gente poderia testar a com a B com a B e a C com a C. Mas nenhum desses caras aqui estão definidos. Então esses produtos aqui eles não existem. Então dos 9 produtos possíveis existem apenas 3, os outros 6 não estão definidos. Perguntas? Então, assim como na soma nós tínhamos propriedades, aqui na multiplicação de matrizes a gente vai também ter algumas propriedades. Já sabemos de antemão que a comutatividade não vai ser uma propriedade para multiplicação. A gente já viu exemplos de matrizes que não são comutativas. Então as propriedades da multiplicação são essas. Então a multiplicação ela é associativa. Não importa a ordem que eu coloco os parênteses. Olha só. Aqui está falando o seguinte. Como é que a gente vai fazer o produto das matrizes A, B e C? Eu vou multiplicar a A com a B e o resultado eu vou multiplicar a esquerda pela C. Essa é uma possibilidade. Qual outra possibilidade? Eu vou multiplicar a B com a C e o resultado eu vou multiplicar a direita da A. Será que isso dá a mesma coisa? E a resposta é sim. Eu posso multiplicar duas matrizes como eu bem entender nesse sentido aqui dos parênteses. Não é que a ordem não importa. A ordem das matrizes a gente já viu que é importante, mas quem que eu vou começar a fazer primeiro? A identidade para as matrizes ela tem o mesmo papel que o número 1 tem para os reais na multiplicação. Quanto que dá 7 vezes 1? Dá 7. Π vezes 1 dá π. Se eu multiplicar por 1, eu não mudo o número. É a mesma coisa a identidade. Se eu multiplicar pela matriz identidade, eu não mudo a matriz. Que nem aqui. De um lado eu tenho a identidade IN. O porquê? Para mim conseguir fazer esse produto, a identidade tem que ter o mesmo... As linhas da identidade tem que coincidir com as colunas de A. Se A tem N colunas, tem que ser N linhas da identidade. Se eu multiplico a identidade aqui, pela esquerda, o número de colunas da identidade tem que coincidir com o número de linhas da A, que é M. Então, a identidade tem que ser de ordem M. As identidades são diferentes quando eu multiplico de cada lado. Mas não importa. Qualquer que seja a identidade, para fazer sentido esse produto, não altero a matriz. A gente consegue relacionar a multiplicação com a soma, que é justamente pela distributiva. A distributiva fala pra gente como que se comporta a multiplicação de uma soma. A gente pode distribuir, ó.
A multiplicando uma soma é a soma dos produtos. Então vai ficar AA vezes B, A vezes C. E não importa o lado, ó, não importa o lado em certo sentido, né? Que nem aqui, a A sempre se mantém à esquerda. Não importa o lado no seguinte sentido. Aqui a soma está à direita. Nesse aqui embaixo a soma está à esquerda, mas eu distribuo do mesmo jeito. Ó. BC AC. Então eu posso distribuir, não importa de que lado que está a soma. Então essas daí são as propriedades da distributiva. É como a multiplicação se relaciona com a soma. E agora o que eu tinha chamado a atenção quando a gente estava fazendo o produto das matrizes. Então olha só, aí está falando que a gente pode observar as famílias de matrizes como sendo matrizes linhas e matrizes colunas. O que vai ser isso daí? Na hora que a gente estava fazendo o produto, eu não circulava uma linha inteira de uma matriz, ia circulando todas as linhas. Então ali a gente estava observando a matriz como sendo uma família de matrizes linhas. Não importava muito assim a matriz em si. O que é importante para a gente era as linhas da matriz. Para outras, não. Para outra, o que importava primeiro as colunas, então eu circulava as colunas. Isso quer ver uma matriz como sendo uma família de matrizes linhas ou uma matriz de famílias colunas. Então, se eu enxergar as matrizes desse jeito, o produto também eu posso enxergar desse jeito, né? Eu posso enxergar o produto como sendo linhas ou como sendo colunas. E tá, e o que tem? Tem o seguinte, ó, a linha 1 do produto, como que eu posso fazer a linha 1 do produto? Eu vou pegar a linha 1 da matriz que está à esquerda e multiplicar por todas as colunas da matriz que está à direita. Dá justamente a linha 1 da matriz, que era basicamente o que a gente estava fazendo. Lembra no primeiro caso? A gente fixou a linha 1 da matriz A, variou as duas colunas da B. Encontramos a primeira linha. Na segunda linha, a gente fixou a linha 2 da matriz A e variamos as duas colunas da B. É justamente isso que está falando. Para mim descobrir uma linha qualquer, eu fixo essa linha qualquer na matriz A e vou variando as colunas da B. E se eu quero saber as colunas? Aqui foi justamente quando a gente fez o BA. Quando a gente fez o BA, eu fiz por colunas. Como é que a gente fez a primeira coluna? Eu fixei a primeira coluna da B e variei as linhas da A. Depois, fixei a segunda coluna da B e variei a linha da A. Então eu varri a A inteirinha. E a B eu só fixava as colunas. Então isso daqui é o que está falando. A gente, para saber determinada linha ou determinada coluna, é muito simples. Basta eu fixar a linha ou a coluna correspondente. Dito isso, nossa próxima operação é a multiplicação por escalar. Então, dado uma matriz e um número real, e é esse número real aí que a gente chama de escalar. Isso daí é uma linguagem que vem quando a gente está trabalhando com álgebra linear. É uma linguagem que a gente vem da álgebra linear, que lá geralmente a gente trabalha com corpos e os elementos dos corpos a gente chama eles de escalares. Então é uma herança disso daí. Então um escalar para a gente é simplesmente um número real. Escalar e números reais são sinônimos. Então a gente vai definir a matriz lambda A, que a gente vai chamar do produto de A pelo escalar lambda. E para definir uma matriz, o que eu tenho que fazer? Definir cada linha e cada coluna. Então a linha I, coluna J da matriz, é simplesmente multiplicar a linha I, coluna J da matriz original, por lambda. Então o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar todas as entradas da matriz por lambda. Exemplo, então eu tenho a matriz A, 1, 2, 3, 5, 6, 7, e o lambda igual a 4. Então eu tenho a A, que é igual a 1, 2, 3, 5, 6 e 7, e o lambda igual a 4. Então, o meu lambda vezes A, quem que vai ser? Então, eu vou multiplicar todas as entradas por 4. Então, linha 1, coluna 1. Vai ficar 1 vezes 4.
que dá 4. Linha 1, coluna 2. 2 vezes 4 dá 8. Linha 1, coluna 3. 3 vezes 4, 12. Linha 2, coluna 1. 5 vezes 4, 20. Linha 2, coluna 2. 4 vezes 6, que dá 24. E por último, 4 vezes 7, que dá 28. Então, multiplicar por escalar é simplesmente isso daí. Eu vou multiplicar todas as entradas da matriz pelo respectivo escalar. Perguntas desse exemplo? Multiplicação por escalar até agora é a operação mais simples que a gente viu, que é só multiplicar todas as entradas por um número. Eu pego uma matriz de qualquer tamanho, dá o mesmo tamanho da matriz resultante. Então, essa operação também tem algumas propriedades. Ela vai se relacionar com a soma e com a multiplicação. E a primeira é uma espécie de associatividade. Então, olha só, eu tenho dois escalares, eu tenho o mi e o lambda, e quero multiplicar escalarmente pelo a. Eu tenho duas opções. A primeira opção é eu vou multiplicar o lambda por a, e o resultado eu vou multiplicar o mi por esse resultado. Então essa daqui é a primeira possibilidade. A segunda qual que é? Bem, os dois são números reais, eu posso multiplicar os dois, e o produto mi lambda eu vou multiplicar pela a. Isso daí não muda nada. Então é uma espécie de associatividade, porque olha só os parênteses. Não importa a ordem dos parênteses, ele está agrupando os dois últimos ou os dois primeiros. O resultado é o mesmo. Agora, como que essa operação se comporta com a soma? Bem, então aqui eu tenho a soma de escalares. O que acontece? A ela se distribui nessa soma. Ó. Fica mi a lambda a. E também vale a distributiva do outro jeito, né? Se eu tenho um produto escalar por uma soma de matrizes. Porque aqui a gente tem duas somas, né? Essa daqui no primeiro é a soma de números reais. Aqui é a soma de matrizes, mas não importa, se distribui do mesmo jeito. Aqui quem se distribui é o lambda, então vai ficar lambda A, lambda B. O 1, se eu multiplico escalarmente por 1, eu não mudei em nada a matriz, né? Eu vou multiplicar todas as entradas por 1. Oi? Explicar essas outras propriedades com exemplo. Eu posso até pensar em fazer um exemplo aqui, só terminar de falar aqui. Então, a 5 se eu poderia ter definido a multiplicação por escalar somente na matriz identidade, que daria certo só fazer isso. Olha só, lambda vezes a identidade de ordem m. Isso daí é uma matriz. Quem vai ser essa matriz? Bem, se eu multipliquei a identidade escalarmente por lambda, eu multipliquei todas as entradas. O que era 0 continua 0, o que era 1 vai ficar lambda. Então essa matriz aí tem a propriedade de ter zeros fora da diagonal principal e lambda na diagonal principal. Então ela é uma matriz diagonal, onde todos os elementos da diagonal principal são iguais. E essa matriz aqui eu multiplico por A. Aqui está falando mais, está ensinando a gente a multiplicar esse tipo de matrizes. Então se eu tenho uma matriz diagonal e todas as entradas são iguais, basta eu multiplicar por escalar. E não importa se a matriz está multiplicando pela esquerda ou pela direita. Tanto faz uma coisa com a outra. Então agora um exemplo desses caras aqui. O que ele está falando é o seguinte. Por exemplo, eu tenho 3 e 1. Eu tenho duas possibilidades, né? Então eu quero fazer quanto que é o 3 mais 1 vezes o A. Lá está falando que isso daí é exatamente o 3 vezes A mais o 1 vezes A. Então vamos conferir. Então, primeiro a gente vai descobrir quanto que é o 3 vezes A. Mais ou vezes. Mais.
Então, primeiro eu vou descobrir quanto que é o 3 vezes A. O 3 vezes A, então eu vou multiplicar aqui na A todas as entradas por 3. Vai ficar 3, 6, 9, 15, 18 e 21. E quanto que dá 1 vezes A? Eu vou multiplicar todas as entradas de A por 1. Não vai mudar nada. Era justamente a quarta propriedade. Então vai ficar 1, 2, 3, 5, 6 e 7. Isso daqui vai dar quanto então? Então vai ficar, vou somar essas duas matrizes, elas possuem a mesma ordem. 3 mais 1, 4, 6 com 2, 8, 9 com 3, 12, 15 com 5, 20, 18 com 6, 24 e 21 com 7, 28. Olha só, é exatamente, se eu multiplicar o 3 mais 1 dá 4, é a mesma coisa que eu multiplicar por 4A. É justamente isso aí que está falando. Eu tenho esses dois jeitos de fazer. E os dois jeitos coincidem. E a outra distributiva, basicamente, é a mesma coisa. Só que aí eu vou ter a soma de matrizes, eu posso tanto somar primeiro as matrizes e depois multiplicar pelo escalar, ou vice-versa. Olha só, aqui, nesse caso aqui, o que eu fiz? Primeiro eu somei o lambda e o mi e depois multipliquei por A. Aqui não, ó. Primeiro eu multipliquei a por 3, por 1 e somei depois. Já falando que não importa muito se eu somo primeiro e multiplico no final ou se eu multiplico primeiro e somo no final. É justamente isso daí que a distributiva fala. Então a nossa próxima operação é a transposição de matrizes. Então a gente vai começar com a matriz com m linhas e n colunas, e a gente vai produzir uma matriz com n linhas e m colunas, que a gente vai chamar de transposta. Então a gente começa com uma ordem e termina com uma ordem diferente. A gente começou m por n e terminou n por m. A gente vai definir uma nova matriz. Para definir uma matriz, eu preciso definir quem é a linha I coluna J. A linha I coluna J dessa nova matriz, então, ó, a entrada IJ é a entrada JI da matriz original. Então eu faço um cambiamento entre as entradas. Exemplo, então a gente tem essa A e essa B aí. Então vamos calcular a transposta dessas duas matrizes. A A coincide com essa mesma A que já está aqui no quadro já. Então vamos calcular a transposta dela. Se a A é 2 por 3, qual que vai ser a ordem da transposta? 3 por 2. Aqui 1, 3. E eu não sei porquê, quando eu olho isso daí eu lembro do meu abdômen. É igualzinho sem tirar nem pôr. Mas, então, olha só. Aqui é a linha 1, coluna 2. Desculpa. Aqui é a linha 1, coluna 1. Se eu inverto, continua sendo a linha 1, coluna 1 da matriz original. Linha 1, coluna 1 da original é esse cara aqui. Agora, para fazer esse daqui. Aqui eu estou na linha 2, coluna 1. Se eu inverto, fica linha 1, coluna 2. A linha 1, coluna 2 é o 2. Agora este daqui. Esse daqui é a linha 3, coluna 1. Se eu inverto, linha 1, coluna 3. A linha 1, coluna 3 é esse cidadão aqui. Agora esse cara aqui, ó. Aqui é a linha 1,
coluna 2. Se eu inverto, linha 2, coluna 1. Linha 2, coluna 1 é o 5 aqui. Agora o próximo, linha 2, coluna 2. Se eu inverto, continua sendo ainda linha 2, coluna 2, que é o 6. Agora a última entrada é a linha 3, coluna 2. Se eu inverto, fica a linha 2, coluna 3. É o 7. Então é assim que a gente faz a transposição de matrizes. Repare o seguinte, ó. A coluna 1 é exatamente a linha 1 da matriz. Então é isso que a transposição faz. Olha só, a linha 2 da matriz é a coluna 2 da transposta. Então o que a transposta faz? Ela pega as linhas e transforma em colunas. Mas eu também posso olhar desse jeito, ó. A coluna 1 é a linha 1 da matriz. A coluna 2 é a linha 2. A coluna 3 é a linha 3. Então eu também posso imaginar que a transposta que ela faz, eu pego as colunas e transformo em linhas. Então é isso que a transposição faz. Transformar linhas em colunas ou colunas em linhas. A gente também tem a matriz B, né? Então, ó, vamos escrever quem que é a linha 1 da transposta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar quem que é a coluna 1 da B. A coluna 1 da B é menos 2, 8. Então, aqui é menos 2, 8. A linha 2, eu vou olhar para a coluna 2. 0 e 2. Então, aqui é 0 e 2. Reparem, olha só. Olha a diagonal principal. Menos 2 e 2. A diagonal principal da B é menos 2 e 2 também. Então a transposição, ela não altera a diagonal principal. Na verdade, ela não altera os caras da forma II. Olha só aqui, ó. Aqui tá cheio de rabisco, né? Eu não gosto muito de usar o verde, mas vamos usar o verde. Aqui eu tenho o 1 e o 6. No original também eu tenho o 1 e o 6. A transposição não altera os caras da forma A e I. Só que em particular, quando a matriz ela é quadrada, ela não altera a diagonal principal. Perguntas? Só na quadrada? Não, ó. Ela não muda os caras da forma II. Só que aqui não existe diagonal principal nesse caso. Diagonal principal é só para matriz quadrada. Então, quando uma matriz é quadrada, a transposição não muda a diagonal principal. Agora eu quero que vocês façam a transposta desta matriz aqui. Enquanto isso, eu vou realizar a chamada. Então, quanto que ficou a transposta da transposta? Voltou à matriz original que nós tínhamos. E isso não aconteceu à toa. Isso daí é uma propriedade. Que é essa propriedade 3 aí. Sempre quando eu transponho uma matriz duas vezes, eu volto à matriz original que eu tinha. Só que a transposição também tem outras propriedades. A primeira fala como que a transposição se relaciona com a soma. Então, a transposição de uma soma é a soma das transpostas. Então, ela se comporta bem. A segunda propriedade fala como que ela se relaciona com a multiplicação por escalar. Então, se eu quero fazer uma transposição de uma multiplicação por escalar, a gente pode lembrar de derivada, de integral. O que acontece com constante quando eu quero fazer a derivada integral? Sai fora do sinal de derivada de integração, não é assim? Então, olha só. Aqui o lambda, ele sai da transposição, fica só a transposição de A. Então o lambda ele não sofre transposições.
O 3 nós já falamos, e o 4 é como que ela se relaciona com o produto. Ela não se relaciona tão bem com o produto como a soma. A transposição de um produto não é o produto das transposições. A gente inverte a ordem. Reparem que a gente começa com AB e termina com B transposta a transposta. Então, a transposição ela inverte ordem de produtos. Então, essas são as propriedades que nós temos das transposições. Mais alguns tipos de matrizes especiais. Nós já vimos de algumas já, né? A gente já falou já de matrizes linha, matrizes colunas, matrizes quadradas. Agora a gente vai dar uma engrossada nesses tipos de matrizes. Então a gente fala que uma matriz, e todas essas definições, desculpe, só valem para matrizes quadradas aqui. Todos esses tipos de matrizes especiais, elas são quadradas. Então, a gente fala que uma matriz ela é diagonal se o AJ for igual a zero quando o I for diferente de J. Em uma matriz quadrada, o I diferente de J, o que significa? Significa que a gente está fora da diagonal principal. Então, fora da diagonal principal, todo mundo é zero. Essa daqui é a cara de uma matriz diagonal. A gente fala que essa parte aqui, ela está abaixo da diagonal principal. Essa daqui está acima da diagonal principal. Fora da diagonal principal, é certeza que é zero. E na diagonal principal? Pode ter, pode não ter, a gente não sabe. Mas fora, com certeza, é zero. Exemplos. A matriz identidade é uma matriz diagonal. O que é a matriz identidade? 1 na diagonal principal, 0 fora da diagonal principal. A matriz nula, uma matriz quadrada nula, também é uma matriz diagonal. A matriz nula tem 0 em todas as entradas, inclusive fora da diagonal principal. Nós temos também as matrizes triangulares superiores. Quem são elas? Quando A e J é zero, quando o I é maior que J. O I sendo maior que J significa que o número da linha é maior que o número da coluna. Por exemplo, o A21, o A31, o A41. E todos esses caras estão abaixo da diagonal principal. Então, olha só. Aqui, não sei se aí tá dando para ver legal, por causa da claridade, mas aqui, ó, nessa parte de baixo aqui da diagonal principal, eu só tenho zeros. Em cima, não interessa muito o que tem. O importante é que abaixo tem zeros. Então, as coisas importantes estão na parte superior da matriz. Por isso, ela é triangular superior. Embaixo eu já sei que tem tudo zero, não me importa. O que me importa é o que está na parte superior. E superior é nesse sentido, acima da diagonal principal. Outro tipo de matriz que a gente tem vai ser as triangulares inferiores. A definição vai ser parecida, mas vai mudar os zeros. Ó. Os zeros estão localizados quando o I é estritamente menor que J. Então, o número da coluna é maior. A12, A13, A14. Isso daí está na primeira linha, está acima da diagonal principal. Então, a cara dessa matriz vai ser essa daqui, ó. Aqui acima da diagonal principal, eu só tenho zeros. Então as coisas importantes estão na parte inferior. Na parte inferior também pode ter zero, mas com certeza na parte de cima eu tenho zeros. E dentro dessas matrizes triangulares aqui, nós ainda podemos fazer algumas definições.
dentro dessas matrizes triangulares, eu já posso fazer uma outra classificação, falar que ela é estritamente triangular. O que vai ser isso? Vai ser quando, que nem por exemplo aqui, uma matriz estritamente triangular inferior. Além de ter zeros na parte de cima, a diagonal principal também é composta de zeros. Então eu já sei que tem zero na parte de cima e zero na diagonal principal. Então é só nesse triângulozinho aqui que tem coisas importantes. Pode ser que tenha zeros, mas dali para cima, com certeza, só tem zeros. Então quando ela tem essa propriedade, a gente fala que ela é estritamente triangular. Tanto superior quanto inferior. A gente também tem as matrizes simétricas. Uma matriz ela é dita simétrica se ela é igual à sua transposta. Então eu pego a matriz, transponho, continua a mesma matriz. Essas matrizes nós chamamos elas de simétricas. E também as matrizes antissimétricas. O que é? Eu vou lá, transponho e dá menos a matriz. Então a gente tem esses casos aí especiais. Para fixar a ideia do que a gente vai fazer, vamos ver exemplos. Então nós temos aí 5 matrizes: A, AB, AC, AD e AE. Primeiro vamos classificar todas as 5 e depois a gente escreve a classificação de cada um. Então vamos começar com a A. Bem, primeiro a gente vai tentar ver se ela é triangular, se ela é diagonal ou não. O que a gente vai fazer então? A gente vai destacar aqui a diagonal principal. E a gente vai se perguntar, abaixo da diagonal principal só tem zeros? Não. Então ela não é triangular superior. Porque se triangular superior tinha que ter isso. Acima da diagonal principal só tem os zeros? Sim, então ela vai ser triangular inferior. Sabendo que ela é triangular inferior, eu posso me fazer uma outra pergunta. Ela é estritamente triangular inferior? A diagonal principal é composta de zeros? 0 e 0. Então essa matriz aqui ela é estritamente triangular inferior. A parte de cima e a diagonal principal é composta de zeros. Agora a matriz B. A gente vem aqui, né, olha também a diagonal principal e se pergunta, a parte de cima é composta apenas de zeros? A parte de baixo? Então ela não é triangular, não é diagonal. Resta ser simétrica e antissimétrica. Vamos tentar aqui tentar entender o porquê somos simétricos, né? Porque simétrico, o que são duas... se eu falo assim, nossa, esse vaso aqui ele tem uma certa simetria. Significa o quê? Que dois lados dele são iguais. Simetria nesse sentido, eu tenho coisas ali iguais. E esse bicho aí, essa matriz aí? O que tem de igual ali? Vamos então tentar entender o que vem ser essa simetria. Então vamos imaginar que essa matriz B aqui, ela é uma folhinha de papel. Então eu posso fazer o que eu quiser. Então eu vou dobrar essa folhinha de papel como se eu fosse fazer um barco, um chapeuzinho. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa ponta aqui e vou unir nessa ponta aqui. Então eu vou dobrar ali no meio. O que vai acontecer na hora que eu fizer isso daí? Na onde que esse 4 vai parar na hora que eu dobrar a matriz no meio? Ele vai parar em cima desse 4 aqui. Esse menos 2 vai parar em cima desse menos 2. E o 3 vai parar em cima do 3. Então, isso que é a simetria. A matriz ela tem, de certa forma, uma simetria com relação à diagonal principal. Então, se eu imaginar que a matriz é uma folha de papel, na hora que eu dobro ela na diagonal principal, números iguais caem em cima de números iguais. Essa matriz aqui, ela é uma matriz simétrica. Olha só, esse cara aqui é o A13. Esse cara aqui é o A31. São iguais. Eu inverto a ordem
A ordem continua sendo igual. Olha só, o A23, esse daqui é o A32. São iguais. Então, essa B aí, ela é uma matriz simétrica. Para falar da C, né, vamos, ó. Destaquei aqui a diagonal principal, em cima não tem ninguém, não tem zeros, embaixo não tem zeros. Vamos voltar aqui, ó, quando a gente falou de matrizes antissimétricas e chamar atenção para uma coisa, né? Ela vai ser antissimétrica se isso daqui acontece. Se o A e J é igual a menos o AJI. Vamos pegar a diagonal principal. A e I é igual a menos A e I. Se o J é igual a I, aquilo ali está dizendo justamente que o A e I é igual a menos o A e I. Que número real que satisfaz a equação x é igual a menos x? Somente o zero. Não existe outro número que satisfaz essa equação. Então, isso daqui está falando que se uma matriz é antissimétrica, obrigatoriamente na diagonal principal eu só tenho zeros. Então, mais ou menos, a gente já consegue imaginar quem que vai ser a C aqui. Olha só, ela já tem uma dessas coisas. Na diagonal principal é zero. Só que a gente tem que ver o restante, né? Porque na diagonal principal ser zero, significa que o AIJ é igual a menos AJI, quando o I é igual a J. Falta quando é diferente. Olha só, de novo pensando, dobrando a matriz. O menos 4 está indo no menos 4, que é 4. O 3 está indo no menos 3. E o menos 2 está indo no menos 2. Eu estou pegando, não estou indo no mesmo cara, eu estou indo no mesmo cara com sinal invertido. É justamente o que ele está falando. O AIJ é igual a menos JI. Então essa matriz C aqui é uma matriz antissimétrica. Então uma matriz antissimétrica, obrigatoriamente a diagonal principal dela tem que ser zero. Só que também tem que valer nas outras. Na hora que eu dobro o papel, se eu imagino a matriz, né, na hora que eu dobro a matriz, eu tenho que mudar o sinal. A matriz D. A matriz D eu destaco aqui a diagonal principal. Em cima da diagonal principal só tem zeros? Embaixo só tem zeros? Então ela é tanto triangular superior quanto inferior. Ela é uma matriz diagonal. Fora da diagonal principal, a gente só tem zeros. E matrizes diagonais e matrizes simétricas vai ser um importante objeto de estudo para a gente no final do curso, quando a gente for falar de cônicas. Aí, quando a gente estiver lá no final, a gente vai lembrar desses dois tipos aqui de matrizes. E olha só, matriz diagonal é simétrica. Só que nem toda simétrica é diagonal, por exemplo, a B. Por isso a gente está fazendo a classificação mais alta possível. Se uma matriz ela é diagonal, automaticamente ela já é simétrica. Porque olha só, se a gente dobra a matriz na diagonal principal, só tem zeros. Então o zero vai em cima do zero automaticamente. Então essa matriz D aqui ela é uma matriz diagonal. E aí, destaco aqui a diagonal principal. Abaixo só tem zeros, então ela vai ser uma matriz triangular superior. É na parte de cima que as coisas interessam pra gente. Perguntas? Então vamos escrever isso daí. A é triangular. É estritamente triangular. Estritamente triangular. A é superior e inferior. A B foi. A B foi simétrica?
B é simétrica. A C é antissimétrica. A D é diagonal. E aí é triangular superior. Então, para a gente encerrar, a gente vai ver mais uma classe de matrizes especiais, que é o que a gente chama de matrizes básicas. Então, agora aqui a gente não precisa mais. Então, olha só. Então, eu vou fixar um P de um até M e um Q de um até N. A gente vai falar da matriz básica associada à entrada PQ. Quem que vai ser essa matriz? Vai ser uma matriz que todas as entradas serão zero, exceto a linha P, coluna Q. Então, PQ é justamente o endereço da onde que a matriz não tem zero. Nesse lugar ela vai ter o número 1. Então, a matriz que é dessa forma, que ela tem zeros em todos os lugares, menos uma entrada, que é o 1, a gente chama ela de matriz básica. Exemplos. Então, a gente tem a B e a C. Então, essa matriz A, ela é da forma 0 em todas as entradas e 1 em uma única entrada? Sim, então ela é uma matriz básica. Vamos então escrever quem que é essa A na notação que está ali na definição. Então, olha só, a gente já sabe que ela é básica. Então, quem vai na parte de cima? Quem vai na parte de cima é a ordem da matriz. Qual que é a ordem dessa matriz A? Vamos voltar lá. A ordem da A é 2 por 2. E na onde que está localizado o número 1? Então, aqui ela é 2 por 2. 1 está localizado em qual linha? Linha 2, na coluna 1. Então, olha só, ela é a matriz básica 2, 2, 2, 1. 2 por 2 é a ordem e 2, 1 é na onde que está o endereço. Então, isso daí já descreve para a gente sabendo a Ezinha nessa forma, a gente consegue escrever a A. Porque tem tudo, tem a ordem e na onde está localizado 1. No restante, nós sabemos que é tudo zero. Agora, a B. A B é da forma 0 em todas as entradas, exceto uma, que é 1? A matriz B não é dessa forma? Então, ela é uma matriz básica. Qual que é a ordem dessa matriz? 2 por 3. Da onde que está localizado o número 1? Então, aqui em cima é 2, 3. Aqui é linha 1, coluna 2. E agora nós temos a matriz C. A matriz C é da forma 0 em todas as entradas, exceto em uma, que é 1? Não, então ela não é uma matriz básica. Vamos ver o que a gente pode fazer com essa C aí. Então vamos escrever aqui a C, né? Ela é 0, 0, 2, 0, 0, 0. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou tentar forçar aí a aparecer uma multiplicação por escalar. Olha só. Aqui é o 0. 0 vezes 2. 2 vezes 0 dá quanto? Não mudei então. Não fiz nada. Aqui, ó, também. Aqui também. Aqui também. E aqui também. Agora aqui, quanto que dá? Ó, aqui é o 2. 2 vezes 1, quanto que dá? 2. Não mudei nada. Só que olha só como é que está agora.
O que é multiplicar por escalar? O que é multiplicar uma matriz por escalar 2? É multiplicar todas as entradas por 2. É justamente o que está aqui. Então, isso daqui é nada mais, nada menos que 2 vezes a matriz 0, 0, 1, 0, 0, 0. Multiplicar escalarmente por 2 essa matriz aqui, a gente obtém a matriz C. E essa matriz aqui, ela é uma matriz elementar. Isso daqui é 2 vezes, ela tem ordem 2 por 3, e 1 está localizado na linha 1, coluna 3. Então a C, ela não é uma matriz básica, mas pelo menos ela é um produto por escalar de uma matriz básica. E agora a gente vai ver um teorema que generaliza isso daí. Olha só o que ele fala pra gente. Ele fala que se eu pego uma matriz A qualquer, eu posso escrever essa A como sendo uma soma de produtos por escalar de matrizes básicas. Então é como a C eu consegui escrever em uma única parcela. Em geral eu não consigo isso, mas eu consigo fazer em algumas parcelas. Então a gente faz uma soma de alguns produtos por escalares de matrizes básicas. E por isso que a gente chama essas matrizes aí de básicas. Quando a gente está fazendo álgebra linear, a gente tem nossos espaços vetoriais, eles têm uma coisa que a gente chama de base. É justamente quando eu posso escrever de maneira única todo elemento através de multiplicação por escalar desse conjunto aí. Então, se a gente fosse estudar espaços vetoriais um pouco mais gerais do que a gente vai ver, esse conjunto aí das matrizes básicas formariam uma base do espaço das matrizes. Isso daí é somente para justificar o porquê esse nome, básico. Algumas propriedades a gente não precisa ver para matrizes arbitrárias. A gente consegue verificar a propriedade nessas matrizes básicas, que são mais simples, porque tem um monte de zero, e estender por linearidade, que é justamente por causa dessa soma aí. Ó. Se a propriedade que a gente viu, se ela é compatível com a soma, e é compatível pela multiplicação por escalar, pô, beleza. Que nem, por exemplo, a transposição. A transposição se comporta bem. A gente poderia estudar a transposição somente para matrizes básicas. Porque a transposição a gente viu que a transposição da soma é a soma das transposições e que a transposição de um produto escalar, o escalar ele sai para fora. Então, se eu passo aqui um símbolo de transposição, a transposição só vai agir lá nas matrizes básicas. Então, encerramos por aqui. Aguardo você.